Perder alguém da família é ruim. Perder um filho ou uma filha é pior ainda. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma dor que não se mede. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal Somos Espiritismo do YouTube. Eu vou pedir já logo para você não se esquecer de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ao final comente e compartilhe esse vídeo para mais pessoas que talvez tenham interesse em vê-lo. Vamos falar de uma animação de 2020, cujo título é Se Algo Acontecer, Te Amo. If Anything Happens, I Love You, em inglês. É uma animação dirigida por Will McCormack e Michael Govier. Ela ganhou o Oscar 2021 de melhor curta de animação. Um casal enfrenta o vazio emocional e o luto pela morte da sua filha. Como que se deu isso? Aconteceu da seguinte forma. Vamos contar a história, do que a gente viu lá nas filmagens. Esse casal tenta reconquistar a conexão perdida entre eles por causa de uma tragédia que aconteceu e que impactou muito a vida dos dois. Então começa a animação mostrando um bairro, cores frias, nada vibrantes. O traço é muito bonito, é muito bem feito. Para mim, chegou a ser uma referência da animação que ganhou um Oscar também, lá do Japão, chamada O Conto da Princesa Kaguya. Assim, me pareceu bastante aquele início. Então, assim, entra nessa vila, nesse bairro, aí mostra um casal numa mesa de jantar, eles distantes um do outro, comendo em silêncio, cabisbaixos. Aí a gente vê as sombras. Parece que é as sombras, não é, deles. Mas a gente entende que pode ser a alma, ou então pode ser até o anjo da guarda. Aí fica você entender que sim ou não. Se for o caso, comenta aqui para nós sabermos o que você acha. É sombra, é alma ou é anjo da guarda? Então elas começam a discutir entre elas, e a sombra da mulher apontando para o homem e a sombra do homem apontando para a mulher. E eles ficam discutindo, revelando que existe um conflito silencioso entre o casal. Até que por fim o homem olha a esposa, ela está lá desinteressada, brincando com a almôndega, porque elas estavam comendo macarrão com almôndegas, e ela sem apetite nenhum, sem interesse por nada. E ele se levanta e sai. Por fim, cada um vai fazer uma coisa diferente. Esse homem, que é o pai da menina que faleceu, ele vai até ao lado de fora da casa e vê uma mancha azul na parede. Só que uma mancha azul sobre algo que foi descascado do acabamento lá da casa. E isso parece que remonta nele uma memória. Ao passo que a mulher, depois lá de ter feito as refeições, ela vai levar a roupa para lavar. Enquanto ela vai colocando a roupa na máquina de lavar, ela se depara com um pano de cor azul também, o mesmo tom lá da mancha da parede. E ela abre e vê uma estampa e ela não se aguenta. Aí ela começa a chorar e bota toda a emoção para fora. Até que a alma, ou a sombra dela, como vocês queiram, que estavam acompanhando e que também acompanhou o pai lá do lado de fora da casa, tenta consolá-la. Nesse momento a bola de futebol cai e rola até um quarto. E rolando ela liga uma vitrola. A gente vê que é uma animação que não é necessariamente de época, porque a gente vê iPod e depois mais na frente vai ver um celular. Mas ela bate numa vitrola que toca um disco de vinil e começa uma música. Chama a atenção da mulher que vai até o quarto, e chega lá, é o quarto da garota que faleceu, a filha deles. E ela se senta e começa a olhar os quadros, começa a olhar tudo que essa menina deixou, para trás, o universo dela lá. Aí o homem, que é o pai, também vai para o quarto e senta-se na cama dela, e parece que eles estão lá querendo viver uma experiência, alguma coisa mística acontece naquele momento. Então a música vai girando, tem um gatinho preto que começa a brincar com o disco, e de repente parece que a alma da menina que faleceu sai daquela música. E uma vez saindo daquela música, ela convida os dois a terem uma memória, tanto o pai e a mãe. Então mostra um momento feliz que eles estavam vivendo, que eles estavam de carro, o homem dirigindo, a mulher dormindo e a menina lá atrás com fone de ouvido, assim, se divertindo bastante. Eu senti também que aí tem outra referência para um clássico do estúdio Ghibli, que eu gosto muito. Viagem de Chihiro, que acontece assim também. O filme começa com o pai dirigindo o carro, a mulher ao lado,
e a Chihiro lá atrás, né? A mesma coisa acontece, e o carro parece que é o mesmo também, se a gente for olhar na animação. E eles vão até um lugar, até que a mulher estava dormindo, a mãe, aí a garota acorda e eles vão ver uma paisagem assim maravilhosa, única. Não fica claro se é o pôr do sol ou se é o nascer do sol. A referência da mulher estar dormindo pode ser que seja de manhã, mas também pode ser que seja tarde. Então assim, eu sei que é aquele momento estático em que o sol está brilhando e ou se pondo ou nascendo. Aí você que vai comentar aqui para mim dizendo o sol estava se pondo ou o sol estava nascendo. E depois dessa memória, vem outras memórias também, quando eles estavam brincando, a menina gostava muito de futebol. Então tem um momento em que ela vai cobrar um pênalti e o pai está lá no gol. O gol é a parede que está atrás dele, da casa. Então ela chuta a bola com muita força, a bola bate na parede e mexe lá na parte do acabamento, descasca. E o pai fica meio que assim desesperado com aquilo, assim, mas não nervoso. E a menina viu que ela fez alguma coisa errada e faz uma gracinha lá com a mãe. Aí ela mesma vai lá e pinta de azul, ou seja, como se ela estivesse consertando uma coisa que ela fez de errado. É uma menina de 10 anos, né? Então a gente vê que é uma criança assim que inventiva e muito inteligente. Até que nesse momento dessas memórias, a gente vê que acontece o aniversário dela. É uma festa muito bonita, tem convidados, aí acontece uma coisa inusitada, que é um garoto que estava lá, que ela se interessa e ela vai dar uma bicota nele, um beijinho. E é engraçado que a sombra ou a alma da menina não quer que a sombra ou a alma dos pais não vejam aquilo, então fica uma coisa pitoresca, gostosa de ver. Chega um momento em que eles veem a derradeira memória. Por isso que eu falei, né, que o vídeo é sobre uma dor que não se mede. Vamos lá, né? Fica comigo, não me abandonem, não vou embora. Eu vou contar mais sobre isso, e tem um final interessante. E tem uma crítica também, viu? A mãe entrega uma mochila para a menina, para ela ir para a escola. O pai entrega para ela o quê? A bola de futebol. E ela vai. Só que as sombras, ou as almas, ou os anjos da guarda, não quer que a menina vá para aquele ambiente. Então eles fazem de tudo para segurar elas, fazem uma parede escura. Aí tira a parede escura, e a menina continua indo. Até que eles desistem, e a menina entra na escola. A gente começa a ouvir uns barulhos meio estranhos, ouve-se barulho de tiro, aí aparece aquela bandeira estadunidense com cores muito vivas, né? Bem destacado mesmo. Aí os tiros se fazem mais presentes, a gente escuta mais os tiros, gritarias, ouve-se sirenes, barulhos de sirene, pode ser de polícia, ambulância, aí uma mensagem de texto escrita no celular. If anything happens, I love you. Ou seja, se algo acontecer, te amo. E depois disso, a gente vê que realmente está o casal num verdadeiro marasmo. Aí vem uma chuva que também pode ser interpretada como as lágrimas que estão saindo, a intensidade da dor que aquele casal está sentindo. Por isso que a gente fala, né? Eu falei no início do vídeo, perder alguém da família é ruim, mas quando a gente perde uma filha ou um filho, isso realmente é até difícil de comparar, não tem como. Então nessa chuva toda, cada um por um lado, caído, assim como se o mundo deles tivesse desmoronado. Então eles tentam ir cada um por um lado diferente, ou seja, indicando que vai haver uma separação. Mas aí a alma dessa menina, que está em formato de sombra, segura os dois para eles não irem. E eles insistem em querer se separar. Ou seja, era a intenção que eles tinham entre eles, que era se separar, porque eles tinham como se tivesse falido na proposta de vida a dois, que foi perder a filha. Mas aí esse espírito, essa alma, essa sombra faz uma força hercúlea e consegue unir os dois. E enfim, a gente vê que esse casal que tenta reconquistar a conexão perdida, enfim, parece que começam a se entender melhor. É uma animação curta, de 12 minutos, muito recomendada para assistir, tá na Netflix, não tem diálogos, é simplesmente a narrativa da história que aconteceu. Realmente é muito emocionante. Também fica embutido lá uma crítica muito clara à política de armas dos Estados Unidos, que infelizmente é uma política armamentista que parece que estão querendo implantar aqui no Brasil. Espero que não consigam, né? Porque armas não é bem aquela história de se defender, não. A arma serve para matar. Ou seja, violência gerando violência. É sempre assim. Essa animação ela mostra a vida e as suas efemérides, os seus acontecimentos.
a vida que nós não controlamos. Existe sim aquilo que a gente controla na vida, aquilo que a gente consegue mudar, mas já existem outras coisas que nós não conseguimos mudar. Então ele retrata bem isso aí. A morte de um parente, de um membro da nossa família, é algo que a gente, por mais que a gente tente, nós não conseguimos controlar. Essa foi a história do vídeo, mas agora tem também a visão espírita, exatamente. Eu já comecei até a falar, é a vida que nós não controlamos. Existem aflições na vida que a gente pode evitar, claro, e até devemos evitar. Mas existem aquelas aflições que infelizmente nós não controlamos. É triste você ver um membro da família partir, ainda mais quando é um filho ou uma filha, em tão tenra idade, né, com idade tão pouca, assim, tão, né, criança ainda. Mas a gente tem que encarar essa vida, e eu estou falando isso com todo respeito a você que conhece, ou mesmo na sua família, aconteceu esse fato trágico de perder alguém, né? Seja por assassinato, ou por morte natural, ou pela morte causada pela Covid-19. Com muito respeito eu vou te falar aqui, nós devemos enxergar essa existência que nós estamos como um ponto entre um passado e um futuro. Porque daqui nós temos vidas passadas, mas também vai ter vidas futuras. Nós vamos ter outras reencarnações, assim como nós tivemos reencarnações no passado. Então, coisas que acontecem aqui sempre refletem na vida atual. Então, a gente não sabe o que aconteceu em vidas passadas para, por exemplo, essa criança com 10 anos de idade ter sido morta por tiros, por uma pessoa que invadiu a escola, e infelizmente é o que acontece muito lá nos Estados Unidos da América, e também aqui no Brasil, infelizmente acontece, como foi recentemente o caso lá da creche lá do Sul, né? Toda a minha solidariedade e sentimento às famílias. Mas assim, algo que não dá para prever e evitar, nem sempre dá para evitar. São aflições que aconteceram justamente por isso, nós não sabemos a vida passada. Então por isso que acontece. Mas também a gente tem que entender que existem vidas futuras e que a morte ela acontece no corpo físico. Nós, enquanto espíritos que somos, nós somos eternos, nós nunca vamos ser destruídos, não existe algo que mate o espírito, não. Deus nos criou em determinado momento como espíritos. E assim a gente vai evoluindo de reencarnação a reencarnação, de existência em existência no plano físico, e vamos evoluindo. E dessa forma que a vida prossegue, até chegar um momento em que a gente não vai precisar mais reencarnar. Essa visão espírita nos mostra o quê? Uma forma consoladora. Por quê? Porque a vida não termina, a vida não acaba. E também nos mostra que nós iremos nos reencontrar em uma situação diferente, em uma situação mais alegre, mais tranquila, sabe? Em que nós vamos poder externar todo o amor e carinho que nós temos por aqueles entes que nós gostamos, que nós amamos e que nós sentimos falta. No caso ali, o casal estava pensando em se separar, mas a menina, o espírito dela, queria que eles se mantivessem unidos. Por quê? Porque talvez eles, por serem um homem e uma mulher jovem, podem ter mais filhos. E assim, tendo mais filhos, eles podem ter uma experiência melhor de vida, com outras existências, com outras pessoas vindo habitar aquela família. E isso é muito interessante. Quando a gente perde uma pessoa, um ente querido, a melhor forma que a gente tem para lembrar deles é quando a gente está em um momento alegre, em um momento assim de felicidade, de plenitude. Quando a gente está triste e fica lembrando, a gente atrapalha o progresso deles lá no mundo espiritual. Então assim, quando você tiver em um momento de alegria com a família, tiver naquele momento de paz, de serenidade, lembra de fazer uma pausa, um momentinho, não é fazer pressa, mas fazer uma pausa você mesmo e lembra daquela pessoa que você ama, que está lá no andar de cima. Mostre para ela o tanto que você está feliz, porque se ela estivesse lá junto com você naquele momento, ela ia estar feliz também, vendo que está todo mundo feliz, todo mundo alegre. Então, lembre dela nesse momento. Quando você estiver triste, preocupado, não lembra não, deixa ela quieta lá, porque a gente pode também obsidiar quem está no mundo espiritual. Não é só quem está no mundo espiritual que obsidia a gente, não. A via é de mão dupla. Então, assim, em vez da gente mandar coisas ruins para ele que está lá do outro lado e não consegue vir aqui para ajudar ou tentar resolver, emita coisas boas, emita bons sentimentos, bons fluidos. Quando você estiver com a família, com os amigos, ou quando estiver num momento assim de esplendor, lembra, aí sim, lembra dessa pessoa. E não tem problema nenhum também quando você for dormir, orar, pedir por ela, emanar boas vibrações. Isso ajuda demais, viu? Então, pessoal, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje.
Eu gostaria muito de pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito. Se gostou do vídeo, curta, deixa o seu joinha aí para mim, tá bom? Se você não gostou, comenta. Pode comentar, não tenha medo. Comenta o que você achou, o que você não gostou. Comenta mesmo, isso me ajuda a crescer, a ser uma pessoa melhor. E compartilha esse vídeo. Joga lá no grupo do WhatsApp da família, joga lá no Facebook. Se quiser baixar esse vídeo e colocar em outro canal do YouTube, pode ficar à vontade. A minha intenção aqui não é monetizar, não é ganhar dinheiro. É sim divulgar a doutrina espírita. Pois muitas pessoas precisam conhecer a doutrina espírita. E não necessariamente a doutrina espírita, mas a doutrina de Jesus, os ensinamentos do Cristo, claro. Então é isso, todo domingo às 11 horas você tem vídeo novinho aqui no canal Somos Espiritismo. Segue a gente lá no Instagram e nós temos uma página lá no Facebook também. Vai lá e curta, tá bom? Muito obrigado por você que está aqui comigo até agora nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!